Nós vamos ler a partir do verso de número 14, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, a partir do verso de número 14, e vai dizer assim: Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-ei este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, estamos diante, ó Deus, da Sagrada Escritura, Senhor, e desejamos que Teu Espírito ministre ao nosso coração esta palavra. Que o Senhor ilumine, Senhor, a cada um de nós e faça resplandecer, Senhor, a luz do entendimento, Senhor, sobre cada mente neste lugar, para que possa, Deus, compreender o Teu desígnio e a vontade do Senhor. E assim, ó Deus, seja o Senhor a transformar cada um dos nossos corações, para que possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome, pela revelação da Tua verdade, Senhor, a nós, o Teu povo, a Tua igreja, que aqui está reunida. Abençoa, Deus, a todos. Abençoa-me também, Senhor, concedendo-me, Pai, a direção do Teu Espírito, Senhor, para que seja feita todo o Teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Mais uma vez estamos aqui no dia do Senhor para celebrarmos a ceia do Senhor e novamente eu quero refletir com vocês algo sobre a obra de Cristo. E o texto que nós acabamos de ler é um texto que Lucas coloca logo após o evento do batismo de Jesus, a tentação de Jesus no deserto pelo diabo. Ele é batizado, aí ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Lá ele passa 40 dias e 40 noites sendo provado, experimentado. Depois o diabo aparece para tentá-lo. Depois que ele vence as tentações do diabo, ele então volta, conduzido pelo Espírito Santo, para a Galiléia. A Galiléia, que era uma região grande, enorme, diversas cidades, onde estava espalhado o povo do Senhor, principalmente o pessoal do Reino do Norte. E foi na Galiléia, então, que Jesus começou a pregar
entrando nas sinagogas, como era o seu costume, e depois saía realizando seus milagres, cura, expulsava demônios, e com sua palavra graciosa alcançava muitos corações e vidas. E com base nisso, então, sua fama começou a correr por toda a circunvizinhança. Daí, então, o texto prossegue dizendo que ele foi agora para Nazaré. Nazaré, o texto vai dizer que foi onde ele foi criado. Ele nasceu em Belém, passou um tempo no Egito, quando Herodes mandou matar todas as crianças nascidas até 2 anos, então ele teve que ficar recluso no Egito, depois voltou, e aí então ele foi para Nazaré e ficou lá sendo criado nessa cidade. E ele entra num sábado, o texto diz que ele entra na sinagoga, segundo o seu costume. Isso quer dizer que Jesus, ele seguia o mesmo costume do povo judeu de estar frequentando a sinagoga. A sinagoga, tá bom? Era como um lugar reservado para adoração e para o aprendizado da palavra de Deus. Ela foi estabelecida no período interbíblico para que os judeus pudessem estar proclamando a palavra, ouvindo a lei do Senhor e adorando o nosso Deus. E aí, uma sinagoga, tá bom? Ela era formada por 12 famílias. Então, quando 12 famílias se juntavam, podiam formar uma sinagoga. E aí havia os anciões, os homens mais experientes daquele grupo, que dirigiam, tomavam conta da sinagoga. O líder espiritual e demais líderes estavam ali. E os assistentes que davam assistência. Aí na sinagoga havia um lugar reservado para as mulheres e para os gentios, e havia um lugar dos judeus ficarem, e havia um espaço onde havia os rolos das escrituras sagradas do Velho Testamento, tanto da lei quanto dos profetas, e que se procedia da seguinte maneira: assim que chegava na hora e no momento de cultuar a Deus, então o líder, ele proferia orações de bênçãos, seguidas do Shema. O Shema é aquela sentença que diz assim: ouve, pois, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, toda a tua alma, de todo o teu coração. Então, cada bênção que era proferida era seguida do chamar, e assim eles faziam continuamente. Depois que eram proferidas as bênçãos, havia um momento de oração, que era uma oração unânime. Então, alguém era chamado para fazer a oração e a congregação respondia com o amém. É diferente de estar todo mundo orando ao mesmo tempo, tá bom? Só um orava e os outros diziam amém, tá? Concordando com a oração daquele que estava orando. Após isso, havia os períodos de leitura da lei. Então, era dada a oportunidade para alguns estarem pegando o manuscrito da lei. Os livros da lei são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, o Pentateuco, que a gente está lendo. Lembra que mês passado a gente leu Gênesis, esse mês a gente está lendo Êxodo. Então, era Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É o livro da lei. E aí eles liam uma parte da lei para que o povo tivesse conhecimento dos mandamentos de Deus. Depois, era dada a oportunidade a outros para ler os escritos dos profetas. Foi nesse momento, então, que Jesus foi chamado para ler. E foi dado a ele o rolo do profeta Isaías, como diz o texto. Então, ele pega o rolo do livro. Não se sabe se o assistente que deu o livro a ele já deixou aberto no profeta Isaías, ou se ele chegou até essa palavra que ele leu. E aí, quando ele pegou o manuscrito do profeta Isaías, abrindo, ele achou o lugar onde estava escrito o que diz aqui, está no verso 18. E o que está aqui, tá bom? Está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, verso 1 e 2. Só que ele pegou só parte do verso 2, tá? Ele leu o verso 1 completo e um pedaço do verso 2. E também leu uma porção de texto do Isaías 58, verso número 6. Então, ele pega o livro e lê, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele leu o livro, leu essa sentença,
fecha o livro, entrega para o assistente leva de volta para o lugar onde deve ficar o livro, e todos então passam a estar com os olhos fitados nele. Aí nesse momento, na leitura da passagem, ele está de pé, mas quando ele vai expor, ele vai ensinar sobre a passagem, ele senta, porque é costume, tá bom? Naquela época na sinagoga, quem fosse ensinar alguma coisa, sentava-se e ensinava ao povo que estava ali para ouvir. Então ele senta e todo mundo põe os olhos nele. E aí então Jesus agora começa a falar. E ele diz, verso de número 21. Então passou a Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que Jesus acabou de dizer, tá bom? Soou assim no ouvido de todos eles, uma expectativa grandiosa e graciosa. Mas, porém, entretanto, eles entenderam só meia parte do que Jesus estava dizendo. Por quê? Porque para os judeus, eles estavam esperando a restauração de Israel. Eles estavam desejosos de ver o Messias vir, subjugar o Império Romano e as demais nações à sua volta e elevar Israel ao reino que tinha antes, no tempo do rei Davi e Salomão. Então, quando Jesus acaba de dizer isso, hoje acabou de se cumprir, eles ficaram todos maravilhados, porque estavam tensionando que viria o Messias, talvez no seu cavalo branco, com um exército junto com ele, para livrar Israel do jugo, da opressão do inimigo, né? Que essa era a linguagem usada aqui nesse texto que foi lido, né? E então restaurar o reino a Israel. Então todo mundo ficou assim atento e maravilhado com isso. E quando ele fala então isso, todo mundo dava testemunho e se maravilhavam das palavras de graça, ou do favor de Deus que saiu dos lábios dele. Mas aí um ou outro começou a olhar assim e tensionar. Será que ele está pensando que ele é o Messias? Que ele é o enviado de Deus? E aí começaram a colocar as questões de dúvida, não é? E começam a perguntar, mas não é esse o filho de José? A gente não conhece ele. E nos outros evangelhos, no de Marcos e Mateus, ainda fala assim, e não é sua mãe Maria? E não é seus irmãos fulano, beltrano e cicrano? E não estão em nosso meio suas irmãs? Então esse não pode ser o Messias, não. Aí, quando Jesus contempla isso, ouve o que eles acabaram de dizer, e também sondando suas mentes e corações, ele vai e recita um provérbio, que é esse provérbio descrito no verso 23. Médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Aí nós sabemos que Jesus não operou muitos milagres em Nazaré. Os evangelhos dizem isso por causa da incredulidade deles. Sabe aquela coisa de profeta não ser bem-vindo em sua casa, não é? Então a gente nunca dá valor aos que são da casa, a prata da casa. A gente sempre espera que venham de fora e fale conosco, mas a gente nunca agradece por aquele que está em nosso meio, Deus tem usado para abençoar as nossas vidas. Então aquele povo também era assim. E aí Jesus fala sobre isso. E ele lança diante dele dois eventos que também aconteceram, que falaram de forma forte ao coração dos ouvintes, que foi o caso de Elias com a viúva de Sarepta e o caso de Eliseu com o Ciro Naamã. E ele diz que havia muitas viúvas em Israel naquela época, mas nenhuma delas foi agraciada como a viúva de Sarepta, a quem Elias foi enviado para ser sustentado por ela e para prover um milagre na vida dela e salvar a vida dela também. Por quê? Porque houve a provisão do azeite e da farinha, houve a ressurreição do filho dela, e ela passou então a crer no Senhor Deus. Já o Ciro, o Naamã, tá bom? O chefe do exército da Síria, ele era leproso, mas o texto bíblico diz que ele era rico, afamado, abastado em tudo, tinha todas as coisas, era um homem de renome, mas era leproso. E a lepra, irmãos, no Velho Testamento, ela tipifica o pecado. Ainda que o homem possa ter tudo,
toda a riqueza, e todo o glamour, e toda a fama, ou boa fama, se ele tiver mergulhado no pecado, isso estraga a vida dele. Mas aprove a Deus, tá bom, alcançar este homem, libertá-lo do pecado e fazer com que ele seguisse o Deus vivo. E a partir daquele momento que ele foi curado da sua lepra, ele devoltou a sua vida a crer no Deus de Israel. E após Jesus ter dito estas coisas, é como se ele tivesse colocado em xeque ou lançado em rosto diante de todos ali que estavam criticando a ele. E eles entenderam isso, então se iraram. E aí pegaram Jesus e expulsaram ele da cidade, levaram ele para um alto do monte e queria precipitar ele abaixo. Queria matar Jesus. Imagina aí, irmãos. Aquele que acaba de dizer, tá bom, que a profecia foi cumprida nele, agora é pego pelos próprios ouvintes e é levado ao alto do monte e tentam apedrejá-lo e lançá-lo ladeira abaixo para que morra. Mas aí o texto diz que ele, passando entre eles, saiu e ele continuou então a realizar a obra do Senhor. Isso é o que nós temos aqui, tá bom? Mas quando nós passamos a refletir sobre o ponto principal que está no verso 18, eu quero expor para vocês o significado disso e trazê-los também para nós, para que a gente possa ser edificado nesta verdade grandiosa, tá bom? Bem, o verso 18 vai falar sobre aquilo que foi dito por Deus que aconteceria quando ele enviasse o Messias, o ungido de Deus, o Salvador. Nós sabemos hoje que é Cristo e eles estavam aguardando. É o tempo presente para eles. Para nós isso já aconteceu. Então, quando Jesus, ele traz à tona esse texto, e ele fala que o Espírito do Senhor está sobre ele, ele relembra que ele foi ungido pelo Espírito para exercer o seu ministério, assim como foi profetizado pelo profeta Isaías. Então, quando ele foi batizado no Jordão por João Batista, o Espírito desce sobre Jesus em forma de pomba. Aí ele é ungido, é onde ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E agora eu vou realizar aquilo que foi dito por Deus que deveria ser feito. Aí o texto vai dizer, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. A palavra evangelizar, tá bom? É a mesma palavra de proclamar, é a palavra de anunciar, de dizer em alto e bom som. E ele então é enviado para anunciar aos pobres. Essa palavra pobre é a mesma palavra de Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres. Tá? Aí pobre aqui não é só quem não tem condição. É o pobre de espírito. É o pobre que reconhece que está numa situação difícil e que depende de Deus e necessita do favor de Deus. Então, ele veio anunciar, tá bom? Ele veio evangelizar, ele veio trazer boa notícia para estes. Por quê? Porque eles estavam em total opressão, estavam excluídos dos demais, aqueles pecadores que eram rejeitados pelos outros e que Jesus veio atrás. Vocês se lembram que Jesus, ele, no seu ministério, ele diz assim, que eu não vim em busca dos sãos, mas sim dos pecadores. Eu vim em busca desses. E aí ele se assenta com pecador, com prostituta, com publicano, ele almoça e faz refeição com eles. E aí ele traz a boa notícia para essas pessoas. Essas pessoas que estavam no pecado, que estavam distantes de Deus, separadas de Deus, por transgredirem a lei de Deus e os mandamentos do Senhor. Ele vem trazer uma boa notícia para estes aí, que estão aguardando a salvação do Senhor. Depois ele diz também que ele foi enviado para proclamar libertação aos cativos. O sentido disso, irmãos, é de anunciar como um arauto, que é isso que a palavra proclamar diz, que chegou o tempo de Deus tirar as cadeias do jugo da servidão de sobre vocês. O sentido aqui é de um povo que vem em batalha contra os judeus, que vence os judeus e acorrenta os judeus, e escraviza os judeus, e agora eles passam a ser escravos desse dominador. Aí
o Senhor Jesus está dizendo que Ele veio proclamar libertação a esses que estão no cativeiro, estão sobre o jugo e o domínio de outro. Aí, depois ele diz também que Ele veio trazer a restauração da vista aos cegos. O sentido aqui é daqueles que são levados à escuridão. Isso pode ser tanto cego de vista, que não vê, tá bom? Como o Bartimeu, que ele curou, como o cego de nascença de João capítulo 9, que ele também curou, tá bom? Mas também o cego no sentido figurado, aquele que está na escuridão, onde ele não consegue mais ver a luz do dia. Aí ele lembra de pessoas que eram levadas cativas e eram lançadas nas masmorras escuras. E eles não viam a luz do sol. Aí Jesus também veio restaurar a vista deles, tirando eles lá do poço escuro da masmorra e trazendo de novo para ver e contemplar a luz do dia. Este é um sentido disso aí, tá bom? Depois ele diz também que veio para pôr em liberdade os oprimidos. Aí, aqueles que são menosprezados, tá? Que são excluídos. Todo cobrador de imposto judeu era alguém que sofreu opressão do seu próprio povo. Porque como ele tinha que cobrar imposto do seu povo, e ele algumas vezes roubava do seu povo, então o seu próprio povo odiava ele, oprimia eles. Esses não tinham direito de pisar na sinagoga nem no templo, porque eles eram oprimidos por eles. Assim como outros, como qualquer um tivesse um defeito, também era oprimido. Como o cego era escanteado, como aquele que estivesse enfermo não podia estar junto dos demais. Então Jesus também veio pôr em liberdade esses que estavam em opressão. E essa é a notícia, e ele diz mais: eu vim também a pregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor, ele é tipificado no Velho Testamento como o ano do jubileu. O ano do jubileu acontecia a cada 49 anos. Tá bom? 7 semanas de anos. Quando completava-se os 49 anos, todo aquele que foi vendido como escravo era liberto. Toda aquela propriedade que pertencia ao seu dono e que ele vendeu por conta de necessidade era devolvida para ele. Todos os filhos que foram dados aos outros para pagamento de dívidas saíam deles e voltavam para suas famílias. Tudo era restituído. Acabava-se todo e qualquer penhor que existisse no meio do povo de Deus. Então, era o ano da libertação. Todos os israelitas ficavam livres nesse ano e recebiam de volta as suas terras, eram restituídos de todos os seus bens e dos seus dinheiros e de suas famílias. Este era o ano do jubileu, tá bom? Era o ano aceitável do Senhor. Agora, pensando no sentido mais espiritual da coisa, aí a gente aqui vai pensar em algo muito maior. Por quê? Porque se nós ligarmos esse sentido que eu falei, isso está mais atrelado ao próprio povo de Israel, aos judeus em si. Mas e nós, que somos hoje o povo do Senhor, não é? Nós, os gentios aqui, que não vivemos nesse tempo, nem foi dado a nós essas promessas de restauração todas que Israel recebeu. Como nós devemos então aplicar isso para nós, ou ter o sentido disso aqui? Ou qual o sentido mais profundo da palavra de Deus para nós, quando Deus escreveu isso no livro do profeta Isaías? Bem, aí olhando para isso, tá bom? E atentando para o que realmente acontece conosco, nós vamos pensar nesse sentido de Jesus ter sido enviado por Deus e ter sido ungido pelo Espírito Santo para anunciar a nós a boa nova de salvação. A gente que estava também perdido, recebemos uma boa notícia, que um Salvador nasceu e que Ele entregou a sua vida para perdoar todos os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Esse é o anúncio da boa nova. E todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é salvo pelo Senhor. Ele é liberto de todo o pecado, não é? E aí então vem a questão de proclamar a libertação.
aos cativos. Meus irmãos, o que significa isso? Aí, para entendermos isso, precisamos pensar um pouquinho no pecado, na doutrina do pecado. E é aqui onde a gente se maravilha com a graça do Senhor. Todos nós sabemos, tá bom, que o pecado é mau, é maligno. E que por conta do pecado nós somos separados de Deus. E o pecado é algo tão maligno. E um simples pecado contém mais mal do que todos os recursos deste mundo. E a razão de ser disso é que um simples pecado foi capaz de transformar anjos em demônios. Tá? Um desejo maligno, pecaminoso de um anjo expulsou ele do céu, da presença de Deus. E junto com ele, terça parte acompanhou ele. O único pecado de Adão separou toda a humanidade de Deus. Percebe como o pecado é maligno? Em um simples pecado, há mais mal do que todos os recursos deste universo inteiro. Porque ofendeu o Deus eterno e santo. Então, diante desta realidade, o texto bíblico vai dizer que nós somos vendidos como escravos ao pecado. Quando houve essa desobediência e que nós fomos colocados todos debaixo do pecado, nós todos fomos entregues para ser dominados pelo pecado. E todo mundo, todo ser humano que nasce, já nasce com a natureza pecaminosa. E por isso ele é escravo do pecado. E não existe nada no mundo, no universo inteiro, que possa promover a nossa libertação. Não existe. Não existe nenhuma obra, por mais justa que ela seja, que liberte você do pecado. Não existe nada no universo inteiro que possa ser oferecido diante de Deus que possa libertar você do domínio do pecado. Não existe nenhum outro ser humano, por mais bom que ele possa aparentar, que possa dar a vida por você, que liberte você do pecado. Não existe nenhuma força espiritual que tire você do domínio do pecado. Não existe. Você está condenado sob o jugo do pecado por conta da transgressão de Adão. E eu também. Daí então vem alguém anunciando que veio libertar a gente. Qual é o único que pode fazer isso? Jesus. Não existe outro meio, nem outro caminho que possa alguém sair do jugo ou do domínio do pecado, senão por meio da obra de Jesus Cristo. Somente Cristo. E por quê? Porque Ele é maior do que o pecado, mais sobreexcelente do que o pecado. É o único que realmente pode libertar alguém do domínio e do poder do pecado. Meus irmãos, o pecado é tão mau que ele é o causador da origem do inferno. E o inferno não é maior do que o pecado ainda é maior do que o inferno. Porque ainda lá vai haver homens pecadores que estarão com a sua natureza maligna, apesar de estar sofrendo todo o juízo. O pecado é algo tão horrendo, irmãos, que ele escraviza a gente. E não há quem possa sair, tá bom, do seu domínio e da sua escravidão. Aí você percebe algumas coisas. Vamos pensar em alguns exemplos, né, que a gente tem. Eu, de vez em quando, eu venho para cá, passo alguns tempos aqui, na consagração e tal. Ora, eu dou a volta subindo pela outra rua.
E sempre eu encontro um grupo de homens. E esses homens logo cedo estão com a garrafa de alguma coisa para encher a cara. Mais ou menos 4 ou 5 homens. Se eu passar todos os dias, eles estão fazendo isso. E eu olho para eles, isso é uma escravidão do pecado. E ainda que alguém for lá pregar e dizer a ele que isso é errado e que ele vai acabar a vida dele por conta disso, ele vai chegar e dizer assim: mas se eu quiser eu paro. Quando eu quiser eu paro. Eu abandono isso aqui, eu deixo isso aqui. Quando eu sentir realmente que o negócio está ruim, então eu paro. Eu me livro disso e etc e tal. Aí, além de escravizar, ainda torna a pessoa cega. O pecado, além de escravizar, cega a pessoa. É semelhante a alguém que está viciado em pornografia. E que troca as carícias de sua esposa pela tela do computador ou do celular. E que isso vai tudo bem com ele. E se alguém falar alguma coisa contrária, ele diz: não, mas qualquer hora eu desligo e não vejo mais, e pronto, e etc e tal. O pecado, irmãos, ele é tão mau que ele vai fazer a pessoa cair de novo, e cair de novo, e mergulhar de novo, e ir de novo, e ir de novo, e ir de novo, e ir de novo, e não é liberto disso. Não é liberto destas coisas. É semelhante também a qualquer um que cultue o seu corpo e faz de si uma idolatria. O seu próprio ídolo. Então ela se acha tão bela e bonita que toda hora ela precisa ir a um espelho para cultuar a si mesma. E quando a coisa vai ficando maior, então se ela for para o quarto, ela vai olhar no espelho. Se ela for para a sala, ela vai querer botar um espelho na sala. Daquele grandão que vê ela todinha. Para poder passar e se olhar e ver. E cultuar assim. Se for para a academia, vai ficar se olhando no espelho. Para ver como é que está a musculatura e tudo mais. Se for para o salão do cabeleireiro, também vai olhar tudo mais. Então, em toda hora, em todo momento, ela vai querer ficar se olhando em algum lugar para que aquilo fique alimentando o seu pecado. O pecado da sensualidade. A idolatria do corpo. E aí a pessoa passa a ser escravo disso. Aí quando o tempo vai passando, que possa ser que devido ao próprio metabolismo do corpo, a coisa vai mudando e a gordura vai chegando, então ela vai fazer sacrifícios. Vou passar fome para poder manter aquilo. Porque me faz bem aquilo. É aquilo que está dominando a minha alma e o meu coração. Então, eu paro de comer, eu faço sacrifício para manter aquilo, porque é isso que eu quero. Então, o pecado é capaz de fazer isso. E qualquer um pode estar numa situação como essa. Outros têm mania de esportes. Não deixa aquele esporte por nada no mundo, porque aquilo é aquilo que atrai e engoda o seu coração. Então você está sendo enredado por isso. Ou quem sabe hoje aqui a mania, ou a idolatria, ou o pecado maior agora, seja a escravidão ao celular. E não consegue mais ficar sem celular. E bate desespero por isso. Quem não já ouviu um testemunho aqui de algum adolescente que foi tirado o celular dele e ele simplesmente se revoltou? Houve até um noticiário que um jovem quebrou a casa todinha porque o pai tirou o celular dele. A mãe tirou o celular dele, então ele quebrou a casa toda. Ele saiu quebrando tudo, porque ficou sem celular. E o outro matou a mãe, o irmão, e deu um tiro no pai, na cidade de Patos, por conta disso também. Então a gente percebe como o pecado é mau, e como ele escraviza, e como ele cega o entendimento das pessoas. E ninguém pode libertar, irmãos, senão somente Jesus Cristo. Somente Jesus pode libertar alguém do domínio do pecado, da escravidão do pecado. Somente Jesus abre os olhos do entendimento e nos dá realmente discernimento das coisas. Somente Jesus pode realmente proclamar essa libertação e libertarmos dessa opressão toda. Somente Jesus pode realizar isso. E mais, irmãos, o que é fenomenal para nós, e por isso estamos aqui celebrando no dia de hoje,
é que isso aconteceu comigo e com você. Ele me libertou do domínio do pecado, como libertou você, porque é isso que a palavra de Deus diz. Ele veio para isso. Você creu nele? Amém? Se você creu nele, você foi liberto, porque essa é a promessa, essa é a missão dele. E como ele fez isso? Ele deu a vida dele por você. Por isso ele nos exorta: se vocês já foram iluminados, não entreguem-se de novo a estas vaidades da vida, nem se ponham de novo na escravidão do pecado. Uma vez que vocês foram libertos, lancem ele fora, não abracem nem comunguem com ele, porque certamente ele vai dominar você. Até porque todos nós sabemos que ele não foi aniquilado de uma vez por todas, ainda está em nós, e ele é forte. Ninguém aqui escapa da tentação da sua carne. Olha, irmãos, Samuel Bolton fala uma coisa grandiosa, quando ele atesta sobre o pecado. Ele diz: olha, é melhor ser entregue a Satanás do que ser entregue ao pecado da sua carne. Porque você sendo entregue a Satanás, Deus ainda pode libertar você, mas você sendo entregue à sua carne, ninguém pode libertar você. Se Deus entregar você ao pecado, você acabou-se. É de mal a pior. Semana retrasada, semana passada, eu estive ministrando aqui sobre o juízo de Deus nos tempos de hoje, e li a carta de Romanos capítulo 1, verso 13 em diante, e aí vocês lembram que lá Deus diz assim: por isso Deus os entregou, a eles para cometerem todo tipo de torpeza, Deus entregou para difamar o seu corpo entre si. Aí por isso que tem lésbica, por isso que tem homossexual, tem porque Deus entregou eles ao próprio pecado deles, a serem dominados pelo pecado deles, e aí eles se entregam à devassidão, e aí eles recebem o juízo de Deus em seus próprios corpos, por causa que eles foram entregues ao pecado. E qualquer um aqui que tentar, tá bom, viver uma vida dúbia, ou procurar satisfazer alguma obra da carne, você cairá no laço do pecado, e talvez você seja escravizado pelo pecado. Por isso mesmo o texto bíblico diz: aquele que é sujo, suje-se mais, mas aquele que é limpo, limpe-se mais. Viva na presença de Deus, porque uma vez que Ele te libertou, você está liberto. E aí mortifique toda a obra da carne pelo Espírito, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. E a graciosidade disso tudo, irmãos, é que, por conta do que é o pecado, da malignidade do pecado e da impossibilidade de ficarmos livres do pecado, nós devemos toda gratidão a Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos libertar do pecado. Lembra o que ele diz em João capítulo 8? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele diz isso. E é isso que acontece conosco, e é isso que aconteceu conosco, os gentios. A boa nova chegou até nós, e aí nós cremos em Cristo, Ele nos libertou do domínio do pecado. Então não entre novamente a comungar com o pecado, não se ponha novamente sobre o jugo dele, porque uma vez que você foi liberto, você agora tem condições de estar na presença de Deus, de ser abençoado por Deus, de se regozijar em Deus, e de contemplar as palavras de graça, e ter os olhos do entendimento aberto para muitas coisas. E não é isso que acontece conosco? Não é isso que aconteceu comigo? O catolicismo, religião da qual eu fiz parte, anda no pecado da idolatria. E por causa disso mesmo, eles estão cegos. Como eu também estive cego. Como os judeus também estiveram cegos. Apesar de estarmos ligados, de certa forma, ao verdadeiro Deus. E como diz o apóstolo Paulo, eles têm zelo por Deus,
mas sem entendimento. Só quando Jesus Cristo, Ele é oferecido como propiciação pelos nossos pecados para nos reconciliar com Deus, então toda falta de entendimento desaparece, a cegueira some, e a luz passa a colocar entendimento em nós, a ponto de nós contemplarmos a verdade de Deus, e esta verdade ela se apropria, é apropriada por nós, ela se apropria em nosso ser, ela entra em nós e ela domina o nosso ser, e a nossa vontade fica subjugada a ela, e aquilo que dominava antes a disposição da nossa alma é eliminado, e agora nós temos uma nova disposição dominante, que é o próprio Espírito de Deus que habita em nós, e aí então nós desejamos agradar a Deus, nós passamos a amar a Deus, nós passamos a ver a Deus como Ele é. E mais, Jesus Cristo disse que você vai conhecer a Ele, e que Ele vai se manifestar a você, e que se você realmente andar e permanecer nessas palavras, Ele se manifestará, o Pai e Ele diz que o Pai lhe amará, com um amor incondicional, e é isso que acontece conosco, e é isso que nós estamos celebrando hoje, esta dádiva dada por Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, atente para isso, viva para Ele, contemple isso, e se você sabe que há alguma coisa na sua vida que realmente é pecado, lance fora, saia disto, porque Ele não se agrada destas coisas. Mas contemplemos, irmãos, a bondade do Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai ver que toda a ira de Deus é contra o pecado. Toda a ira de Deus é contra o pecado. Não tem nada mais que irrite a Deus do que o pecado. Foi pelo pecado que Ele enviou a peste sobre o povo. Foi por causa do pecado que Ele enviou a espada. Foi por causa do pecado que Ele enviou a fome. Foi por causa do pecado que Ele mandou uma nação fustigar todo o seu povo, por causa do pecado. É por causa do pecado que todos esses juízos de Deus estão presentes no meio de nós. É por conta do pecado que todas as mazelas vêm sobre uma nação e sobre um povo. É por conta do pecado que toda uma família pode ser dilacerada. É por causa do pecado que você pode passar ou padecer coisas que você procura saber qual a razão de ser e não encontra. E talvez seja o seu pecado que esteja traindo o juízo de Deus contra a sua vida. Porque você realmente endurece o coração e não quer realmente viver para Deus, uma vez que Ele já libertou você do pecado. Então, esteja atento a estas coisas. Perceba-se neste relacionamento com Deus, e atente para aquilo que Deus fez. E mais, irmãos, isto é algo tão forte e tão poderoso, que aquilo que é requerido para minha libertação e a sua libertação, foi o sacrifício do Filho unigênito de Deus. Você entende isso? Percebe como isso é forte? Para libertar você, salvar você, para me salvar, para me libertar, para libertar todos nós, foi requerido o sangue do unigênito Filho de Deus. Nada mais além disso. Porque não existia outra coisa. Não existe outra coisa. Não existe. Não existe. Então, diante de uma verdade como essa, como nós devemos nos apresentar, então, no culto para Ele? E mais um dia desse que estamos relembrando o que Ele fez a nosso favor. E quando olhamos também para o texto, nós percebemos que o próprio Cristo estava ciente disso. Porque Ele diz a respeito dele mesmo,
aquilo que foi descrito e prometido, profetizado pelo Pai, que deveria acontecer com Ele para nos libertar do pecado. Eu acho que não existe prova de amor maior. Não existe. E quando cantamos esta noite, um foi digno de sacrifício. Só ele foi digno de sacrifício. Nós cantamos e reconhecemos, somos miseráveis pecadores, mas Ele deu a vida dele para nos salvar. Existe um outro cântico que diz assim: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso próprio coração, pois morreu a nossa morte, para dar-nos sua vida, nos trouxe grande salvação. É assim, Ele pegou a morte que era para nós, sobre Ele, e deu a vida dele para nós. Aí eu não sei, não entendo muitas vezes como alguém que ouve uma mensagem como essa não se entrega por inteiro ao Senhor, não serve a Ele, não deseja mergulhar nas águas. Você não entendeu ainda esta mensagem? Porque você ainda não tem conhecimento do que é a angústia do inferno. Mas se continuar no pecado, você vai provar a ira de Deus sobre sua vida, eternamente no inferno. Então deixe de pecar, e vivam para a glória de Deus, e adore ao Senhor, porque Ele é aquele que nos liberta do pecado, que nos dá vista, que realmente tira toda a opressão diabólica sobre nós, e realmente anuncia para nós que este é o tempo da salvação. Então o tempo é hoje, o tempo é já, tá bom? É Ele que nos liberta disso aí, então a gente precisa realmente se entregar por inteiro a Ele. E aí se você, irmãos, ainda não é batizado, está na hora de passar pelo discipulado, converter-se de verdade, se entregar a Jesus, ser liberto do pecado e viver para a glória dEle. O tempo é agora, amanhã pode ser tarde, porque se Ele resolver pedir a sua alma, você está perdido e acabou-se, por toda a eternidade. E se você quiser fazer isso, eu quero orar por você. Há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus esta noite? Se há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus e ter a libertação do pecado, do domínio do pecado, ter sua vista restaurada para ver as grandiosidades e obras de Deus, levante sua mão assim e eu quero orar por você. Há alguém que gostaria de fazer isso esta noite? Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Há mais alguém que gostaria de fazer isso? Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o Todo-Poderoso. Vem cá, Sarinha e Aline. Vem aqui, por favor. Pode acompanhar ela, Marcela e Núzia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Há mais alguém que esta noite quer realmente ser liberto do domínio do pecado, viver para a glória de Deus, ter a sua mente iluminada pelo Senhor? O tempo é agora. Se não há, vamos orar?
Porque aprove a Deus esta noite testificar esta palavra no coração dessas duas jovens. Bendito seja Deus por isso. E é Ele que faz estas coisas, porque é Ele que veio dar vista aos cegos. Oh, meu Senhor! Aleluia, meu Deus! Bendito seja Deus por isso. Porque aprove a Deus salvar pecadores pela pregação da sua palavra. E esta noite está aqui Sara, Lívia, a outra que é Alice, é Lívia. Bendito seja Deus, né? Por isso, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, Sara e Lívia, repita comigo esta oração, tá bom? Senhor Deus, eu estou diante de Ti esta noite para confessar, Senhor, que sou pecador e que necessito, Senhor, de Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Ó Deus, perdoa os meus pecados e guia-me, ó Deus, no caminho eterno. Sustenta-me, Senhor, e livra-me de todo o mal. E usa-me para glorificar o Teu nome na terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou orar por vocês. Maravilhoso Senhor, Deus de toda graça. Seja o Senhor, ó Pai, a guiar, Deus, estas almas diante de Ti, repousando sobre elas o Teu Espírito, Senhor, selando-as, ó Deus, como propriedade Tua, a fim, ó Deus, de que elas sejam para o louvor da Tua glória. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e envie do alto tudo o que é necessário, todos os recursos, ó Deus, para que elas perseverem no caminho, e que elas possam, ó Deus, devotar a sua vida a Ti, e amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ó Deus, em nome de Jesus, que o temor do Senhor encha os seus corações, que elas, ó Deus, sejam agraciadas com todo entendimento, Senhor, e sabedoria no Espírito, Senhor, e que o Senhor, ó Deus, possa, por meio delas, ó Pai, proclamar, Senhor, o Teu Evangelho, Senhor, e assim, ó Deus, usá-las, para que outros também, Senhor, cheguem à salvação que elas chegaram, ó Pai. E que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, ajudá-las na luta contra o inimigo, contra este mundo e contra os desejos da carne. Pai, opera, Deus, sobre a vida destas jovens, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Paz do Senhor. Que os irmãos orem, tá bom, por Lívia, e paz do Senhor por Sarinha também. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Podem sentar-se, glória a Deus. Quanto a nós, irmãos, vamos celebrar o Senhor por esta dádiva e esta obra grandiosa que Ele veio realizar e que Ele realizou na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Então eu quero convidar o Ministério de Louvor, também quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, e os que irão servir a mesa do Senhor estejam aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, vai dizer assim: